Bem-vindos! A história que trazemos hoje é de Kaito, um jovem com um sonho de conquistar o céu. Mas, como vamos ver, esta é uma história sobre ambição e sobre o que é realmente a força. A maior jornada, afinal, pode não ser para cima, mas sim para dentro. E é aqui que tudo começa, com esta frase. Eu quero chegar lá acima. Eu quero ser o maior. É uma ambição quase palpável, não é? Pura, crua, mas também é um peso. O que é que significa afinal ser o maior? É essa a pergunta que vai guiar toda a nossa história. Então, entramos na primeira parte da sua jornada, o sonho do céu. E este sonho, esta ambição de conquistar o que está lá em cima, tem um preço. Começa por isolá-lo de tudo o que está à sua volta. Olhem só para o cenário. A casa dele, à beira da aldeia, já onde a terra começa a subir para as montanhas. É uma casa pequena, de madeira gasta, o telhado com musgo e um riacho ali atrás que, curiosamente, reflete o céu inteiro. É um contraste fascinante, não acham? Um ponto de partida tão humilde para um sonho tão grande. E agora surge a primeira grande figura nesta história, o avô de Kaito. É dele que vem a sabedoria do avô e o primeiro verdadeiro desafio à ambição do nosso pequeno samurai. Mas não é um desafio de força. Quem sobe aos céus sem sabedoria, diz ele, cai sem ter asas. Reparem bem nisto. O avô não diz que ele não pode ir. Ele não lhe corta as pernas. O que ele dá é um enigma, um peso para ele carregar. É a primeira vez que alguém não lhe diz não, mas sim, como é que vais fazer isso? E esta semente, esta ideia do avô, começa a germinar. Mais tarde, enquanto Kaito treina com a sua espada de madeira, ele tem uma epifania. Ele percebe que o que faz a espada cortar não é a força bruta, não é o músculo. É outra coisa. É um encontro, um silêncio, um alinhamento perfeito com o momento. Esta aprendizagem vai continuar. E o próximo palco é o rio, a lição do rio. Aqui, Kaito vai encontrar um tipo de força completamente diferente. Uma força que flui em vez de lutar. E é aqui que surge uma ideia radicalmente diferente. O rapaz do rio tem uma filosofia que é o oposto total de Kaito. Ele chama-lhe esperar sem querer. A ideia é, às vezes, se esperarmos sem querer, o mundo vem até nós. Pensem nisto. Não se trata de conquistar, mas de receber. E não é só teoria. Ele mostra-o na prática. Ele apanha um pequeno peixe prateado. Mas não há força, não há luta. É um movimento rápido, sim, mas incrivelmente cuidadoso. A chave está toda na gentileza, na forma como as mãos dele se movem. E este contraste é tudo, na verdade. De um lado temos a força de Kaito, a espada de madeira, o desejo de cortar, de ser o maior. Do outro, a força do rio, esperar sem querer, segurar com cuidado e largar. Como diz o rapaz, se eu o segurar com demasiada força, ele morre, e aí perco tudo. Uau! O verdadeiro poder, então, não está em agarrar, mas em saber quando deixar ir. Mas a jornada de Kaito ainda não acabou. E a próxima lição é talvez a mais subtil e misteriosa de todas. Ele está prestes a encontrar um poder que nem sequer se pode tocar, a pétala que corta. Isto leva-nos a uma pergunta que parece quase um paradoxo. Pode uma coisa mais frágil que uma pétala ser mais forte que uma lâmina de aço? É uma pergunta que paira no ar e que prepara um momento mais estranho e revelador de toda a história. E o que anuncia esta nova presença não são passos, não é uma voz, é um som. Um som fino, rápido, seco. A descrição é fantástica. É como se o próprio vento estivesse a ser cortado. E de repente acontece. Uma única pétala, a rodopiar no ar, e passa por Kaito, e corta-lhe um fio de cabelo. O corte é tão perfeito, tão limpo, que ele nem se apercebe. Apenas sente a ausência de algo no ombro. A sensação de nada. É incrível. No dia seguinte, o rapaz do rio, que também viu tudo, faz uma pergunta que fica a ecoar. Também sentiste? Como se o ar aprendesse a sangrar, sem fazer barulho? É uma imagem poderosíssima. O ar a sangrar capta na perfeição o poder invisível e profundo que eles testemunharam. E todas estas experiências, a sabedoria do avô, a lição do rio, a pétala que corta, tudo converge para um ponto de viragem, o despertar do olhar. É aqui que a jornada de Kaito muda de direção, completamente. Ele volta a encontrar a tal figura misteriosa na floresta. E não há luta, não há treino. A figura oferece-lhe não uma arma, mas uma escolha. Uma única pétala viva. E quando Kaito a recebe, ele sente um pequeno corte, mas dentro do peito. Um corte que não dói. É mais como uma abertura. E a história fecha o círculo voltando ao avô.
Quando Kaito regressa, o avô percebe tudo e diz-lhe: cheiras a uma flor que não se planta. Tem cuidado. O que cheira bem também corta. Ele percebeu que o neto encontrou um poder novo. Belo, sim, mas que também tem os seus perigos. Ora bem, vamos capitular esta jornada interior de Kaito. Tudo começa com a ambição externa, certo? Conquistar o céu. Mas depois, através dos encontros com o avô, com o rapaz do rio, ele começa a questionar o que é força, testemunha o poder de uma pétala e, finalmente, descobre o olhar. Ele percebe que a verdadeira jornada não é para cima, é para dentro. O foco muda da ação para a percepção. E isto leva-nos ao estado final de Kaito. É a primeira vez que ele não sonha com o céu. Em vez disso, sonha com um corte. Um corte que não dói, mas que nunca para de sangrar. Isto é uma metáfora fantástica para uma nova consciência, uma nova percepção que, uma vez aberta, nunca mais se fecha. E a história termina deixando esta pergunta a pairar no ar. E se o céu não for um sítio? E se for, na verdade, uma maneira de olhar? Uma maneira de ver o mundo e de nos vermos a nós mesmos? É uma ideia que muda tudo, não é? Redefine por completo o significado da jornada de Kaito.